O Corinthians já trabalha como se a saída de Memphis Depay fosse uma possibilidade real. Enquanto isso, um novo nome ganha força nos bastidores. E não para por aí. Pedro Raul também pode estar vivendo seus últimos dias no clube. Mas existe um detalhe que está travando tudo. E quando você descobrir qual é, vai entender por que o Corinthians enfrenta mais um grande problema no mercado. Hoje eu vou mostrar tudo o que está acontecendo nos bastidores do Corinthians. A situação envolvendo Memphis. A tentativa para contratar Arthur. O motivo pelo qual Pedro Raul ainda não conseguiu sair, e o plano da diretoria para buscar um jogador de peso sem gastar o que gastava com Memphis. Porque as informações mostram que o clube já está preparando um cenário completamente diferente para os próximos meses, começando por Pedro Raul. O Corinthians decidiu colocar o atacante no mercado. A diretoria trabalha para encontrar um novo destino para o jogador. Já existem clubes interessados. Só que apareceu um problema enorme. Esses clubes querem que o Corinthians continue pagando parte do salário do atacante. E aí está um impasse. A diretoria não quer aceitar essa condição. A ideia é simples. Se Pedro Raul sair, o novo clube precisa assumir todo o salário. Hoje ele recebe aproximadamente R$720 mil por mês. É um valor considerado muito alto. Por isso o Corinthians entende que continuar pagando parte desse salário não resolveria o problema financeiro. Mas existe uma comparação que começou a incomodar parte da torcida. Muitos lembraram do empréstimo de Félix Torres. Naquele caso, o Corinthians aceitou dividir os salários para conseguir liberar o jogador. Então surgiu a pergunta: por que com Félix Torres podia, e com Pedro Raul não? Segundo pessoas ligadas ao clube, a situação era completamente diferente. Félix Torres já não tinha mais ambiente para permanecer. A pressão da torcida era enorme. A permanência dele era considerada insustentável. Por isso o Corinthians aceitou fazer um acordo considerado ruim financeiramente. Mas com Pedro Raul a diretoria acredita que ainda consegue uma negociação melhor. Só que existe um detalhe. Se nenhum clube aceitar pagar 100% do salário, Pedro Raul pode acabar permanecendo no elenco. E isso muda completamente o planejamento do Corinthians para o restante da temporada. Mas essa história ainda nem é a mais importante. Porque enquanto tenta resolver essa saída, o Corinthians também trabalha pesado para contratar um jogador que Fernando Diniz considera prioridade. E esse nome é Arthur. Só que convencer o jogador está longe de ser uma missão fácil. Nos bastidores existe uma certeza. Fernando Diniz gosta muito do futebol de Arthur. A diretoria também. O entendimento é que ele chegaria para assumir protagonismo imediatamente. Seria um dos líderes do elenco. Um jogador experiente, acostumado com grandes decisões. E que pode assumir justamente um espaço importante dentro do time. Só que existe um obstáculo enorme: o salário. Arthur tem uma pedida considerada muito acima da realidade financeira do Corinthians. Por isso a diretoria tenta convencer o jogador usando outro argumento. Em vez de oferecer um salário gigantesco, o clube aposta em um contrato mais longo, mais estabilidade, um projeto esportivo, a chance de voltar ao futebol brasileiro sendo protagonista. Mas será que isso vai ser suficiente? Porque dinheiro pesa. E muito, principalmente para um atleta que pode estar assinando um dos últimos grandes contratos da carreira. Só que essa negociação esconde uma informação ainda maior. E é justamente ela que pode mudar completamente o futuro do Corinthians. E é aqui que a situação fica ainda mais interessante. Enquanto tenta convencer Arthur, o Corinthians também trabalha com outro cenário nos bastidores. Parte da diretoria já entende que Memphis Depay pode não continuar no clube. Calma, isso não significa que a saída está confirmada. Mas existe uma divisão interna. Alguns dirigentes ainda acreditam que Memphis pode responder positivamente e permanecer. Outros já preferem trabalhar com um plano B. E esse plano B não é contratar qualquer jogador. A ideia é trazer um atacante experiente, um nome de impacto, alguém que fez sucesso na Europa, que já viveu o auge da carreira, mas que hoje teria um custo muito menor. Segundo informações dos bastidores, o Corinthians procura justamente um atleta que custe praticamente metade do investimento feito em Memphis. Ou seja, o clube quer manter um jogador de peso no elenco, mas sem comprometer tanto as finanças. E isso mostra uma mudança importante na forma como a diretoria pretende agir. O foco agora é encontrar oportunidade de mercado. Jogadores que ainda podem entregar rendimento dentro de campo, mas que já não têm o mesmo valor de alguns anos atrás. Esse perfil agrada bastante ao departamento de futebol. Só que encontrar esse jogador não será nada simples, porque atletas desse nível costumam receber propostas do mundo inteiro. E convencer alguém a escolher o Corinthians exige um projeto muito bem construído. Enquanto isso, o relógio continua correndo. E cada dia sem uma definição aumenta ainda mais a pressão sobre a diretoria.
Porque se Memphis realmente sair, o Corinthians vai precisar agir rápido. E errar nessa escolha pode comprometer toda a temporada. A verdade é que o Corinthians vive um momento decisivo. Ao mesmo tempo em que tenta reduzir a folha salarial com a saída de Pedro Raul, precisa resolver a novela envolvendo Arthur e ainda trabalha com a possibilidade de perder Memphis. São 3 situações diferentes, mas que estão completamente ligadas. Se Pedro Raul sair, o clube ganha espaço financeiro. Se Arthur aceitar reduzir a pedida, a contratação fica muito mais próxima. Mas se Memphis realmente deixar o Corinthians, a diretoria será obrigada a encontrar um substituto que consiga assumir esse protagonismo. E esse talvez seja o maior desafio, porque não basta contratar um nome conhecido. É preciso contratar um jogador que chegue pronto para decidir, que suporte a pressão da Neoquímica Arena, que vista a camisa do Corinthians sabendo que qualquer erro será cobrado. É por isso que a diretoria está analisando diversos nomes antes de tomar qualquer decisão. O objetivo é evitar mais um investimento alto que não dê retorno, e a torcida sabe muito bem o quanto isso já aconteceu nos últimos anos. As próximas semanas prometem ser decisivas, e qualquer novidade pode mudar completamente o planejamento do clube. Na minha opinião, o Corinthians está certo em procurar alternativas antes de esperar uma definição definitiva sobre Memphis. Planejamento é fundamental. Se o clube ficar parado esperando uma resposta e ela nunca vier, pode perder boas oportunidades no mercado. Agora, quando falamos de Arthur, tudo depende da questão financeira. Não adianta fazer uma contratação que coloque ainda mais pressão nas contas do clube. Se vier dentro da realidade financeira, pode ser um reforço muito interessante. Caso contrário, talvez seja melhor procurar outro perfil. E sobre Pedro Raul, eu também entendo a posição do Corinthians. Se emprestar pagando boa parte do salário, o problema financeiro continua praticamente o mesmo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você contrataria Arthur? Acha que Memphis ainda continua no Corinthians? E Pedro Raul deve sair ou merece mais uma oportunidade? Escreve aqui nos comentários porque eu vou ler a opinião de vocês. E se você gosta de notícias do Corinthians sem enrolação, com bastidores e informações atualizadas todos os dias, já deixa o seu like, se inscreve no canal Timão Atual e ativa o sino, porque as próximas semanas prometem movimentar muitos bastidores do Corinthians, e você vai acompanhar tudo aqui, direto ao ponto.